Sejam todos muito bem-vindos ao The Byte. Esse aqui é o episódio 0, episódio piloto. O The Byte é um novo projeto do qual eu faço parte, deixando bem claro que eu não sou o dono do The Byte, eu sou um dos donos. 33,33% é meu, o restante é aqui dos meus colegas, então acho que eu vou deixar eles se apresentarem e depois a gente explica com mais detalhes o que é o The Byte. Tudo bom, gente? Meu nome é Bruno, que nem o Edu falou, também conhecido como Vandep, sou agente de talentos. Já trabalhei em várias plataformas também de stream, agências, Microsoft. Comecei como criador de conteúdo, então vou falar bastante desse lado também, lá na Machima, lá em 2011, com o Edu também, sou parceiro da Twitch. E eu tô aqui principalmente para contribuir nessa parte de marketing de influência, que é um assunto muito discutido, também conhecido como a Creator Economy, né? Economia dos criadores. E eu acho que vai ser uma coisa que vai ser bem interessante da gente trazer aqui no ponto de vista do mundo, e é isso que eu vou poder falar com propriedade aqui para vocês. Quem que é você, Davi? Se apresente a gente. Nossa, que honra fazer parte aí desse trio maravilhoso do The Byte. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davi, conhecido também aí pela internet como Davi do Bacon. Eu já trabalho com alguns criadores há algum tempo e também tenho um histórico como criador de conteúdo. Já tive vários canais do YouTube, já produzi alguns podcasts também de menor porte, nada comparado ao tamanho e à importância que o The Byte tá tendo agora pra mim e vai ter pra você também, que com certeza vai adorar o que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, particularmente, assim, do ponto de vista pessoal, né, além de gostar muito dessa parte de criação de conteúdo, assim como o Vandep também, o Edu, eu também gosto demais do mundo dos videogames, da tecnologia e também, é claro, de toda a parte de produção, já que eu sou um dos responsáveis pela produção aqui do The Byte. Eu acho que é bacana a gente deixar claro que eu, pelo menos, evitei usar o termo podcast na introdução. Isso foi proposital, eu falei só The Byte, porque muita gente acaba associando hoje em dia podcast a mesa redonda ou retangular, quadrada, enfim. Mas aquela mesona de madeira que nem, né, o Flow estabeleceu bastante no Brasil. Aí a gente tem Inteligência Limitada, Podpah, que são podcasts de muita relevância, e a nossa ideia aqui não é fazer algo parecido com o que eles fazem, nada contra, pelo contrário, gosto muito do tipo de conteúdo que eles produzem, mas aqui no The Byte a nossa ideia é ter gravações, não são transmissões ao vivo, uma vez por semana a princípio, e debatendo assuntos pontuais sobre os quais a gente tem domínio ou se sente à vontade para falar e tentar entrar com profundidade nos assuntos que a gente vai abordar. Então a gente não vai tentar falar de absolutamente tudo, em especial quando os assuntos fugirem do nosso conhecimento. Eu acho que é um assunto muito importante que você levantou, porque quando a gente, né, conversou sobre falar desse projeto, tem 6 meses, tá, pessoal? A gente está trabalhando nisso há 6 meses antes do lançamento. Mas a primeira coisa que a gente conversou foi: a gente não vai se sentar aqui e ficar só jogando papo fora, é legal, somos amigos na vida pessoal também, mas como vai ser uma coisa mais semanal, que nem o Edu falou a princípio, a gente quer tentar trazer não só informação, mas opiniões e assuntos relevantes do momento, de games, sim, de tecnologia, de business, né, de negócios, que nem eu falei, do marketing de influência no meu caso, e trazer um melhor tipo de informação que a gente pode para vocês, né? Então, contem com a gente para sempre ter muita credibilidade no que a gente está falando e propriedade também. É exatamente isso, assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com tudo que a gente vai trazer aqui para vocês dentro do The Byte, e eu acho que a proposta realmente é ser um ponto de acesso a um tipo de informação e um tipo de conteúdo que a gente não vai encontrar com muita facilidade aí pela internet, exatamente por conta da profundidade que a gente vai tentar abordar boa parte dos assuntos que a gente vai trazer aqui, assim como também pela visão que a gente tem, que é uma visão tanto quanto mais madura, né? Já que, querendo ou não, são 3 pessoas aqui na casa dos 30 e médios, 30 e muitos, e que tem, né, bastante coisa a acrescentar e tem muito a dizer, mas sempre com muita parcimônia, muita responsabilidade, muita consciência do que a gente tá falando e do impacto que as coisas que a gente tá falando gera pra nossa audiência, né, Edu? Eu tomo um cuidado absurdo com o que eu falo hoje em dia. Eu já consigo meio que prever quando que algo que eu disse pode ser tirado de contexto ou pode ser manipulado por gente de má fé para tentar me prejudicar depois. Já passei por tantas dessa que eu já fico sempre com aquele alarme, assim, sabe, na cabeça. Opa, isso aqui que você falou, talvez, né? Com certeza vai ser mal interpretado por alguém de má fé, então esclarece melhor o assunto. Enfim,
como vocês falaram, a gente vai falar de criação de conteúdo aqui, a gente vai falar de games, obviamente, e vamos tentar falar também de tecnologia, eventualmente o mundo do entretenimento. Acho que vai ser um espaço bacana e seguro para a gente desenvolver assuntos que normalmente não caberiam nas nossas redes pessoais, no meu canal no YouTube. Um negócio que você falou, Edu, que eu acho importante, que você, com toda essa experiência, todo esse tempo, né, como criador de conteúdo, né, as pessoas interpretam errado as coisas que você fala, com certeza. E nem por isso vamos deixar de dar as opiniões que a gente tem, né, as opiniões concretas sobre um assunto, a gente não vai ficar enrolando. O Edu nunca foi isso também, então vocês sabem que ele, né, se ele pensa um negócio, ele vai falar. E por isso, com propriedade e claridade nas coisas que a gente fala, eu acho que consegue desviar desse tipo de coisa que pode acontecer. Mas realmente estamos bem animados com esse projeto que bastante tempo, viu, gente? Bastante tempo trabalhando nisso mesmo, né? Não, tem que trabalhar com bastante tempo mesmo, porque a gente realmente quer, né, Vandep, que as coisas saiam da melhor maneira possível, assim. A gente cuidou muito bem de montar não só a identidade visual do The Byte, inclusive um salve aí pra galera do Hype Foco e do Estúdio Zonzo, que ajudaram a gente com esse material visual que vocês aqui já estão consumindo nesse nosso episódio piloto, mas também no que seria o conteúdo do podcast e como trazer na verdade não um podcast, mas um canal de comunicação, melhor dizendo, que consiga se conectar com quem está na internet consumindo conteúdos como esse, mas também que consiga, de certo modo, agregar para a conversa, né? A ideia é a gente não necessariamente competir, rivalizar com outros canais de comunicação já existentes, nem fazer só o que o pessoal já tem feito, basicamente, e sim tentar colocar alguma coisa a mais, alguma coisa diferente. Por isso que é interessante ter alguém como o Edu, com a experiência dele, alguém como o Vandep, que também tem muita experiência, especialmente na parte de agenciamento de talentos, mas também na parte de criação de conteúdo, tanto frente câmera quanto também nos bastidores. E eu também, que apesar de não ter talvez aí uma presença digital muito grande, espero construir inclusive ela junto com a própria identidade do The Byte, também tenho muita experiência ao trabalhar nos bastidores, né? Ao trabalhar com criadores de conteúdo como o próprio Edu, o Max Palaro, o Beat Gamer e outras pessoas que estão fazendo um trabalho bem legal na internet e que eu tenho ajudado a fazer com que essas carreiras aconteçam também, né? Vamos começar com o nosso primeiro assunto, tá? Que inclusive é um que está muito em pauta desde a BGS, que quem levantou essa bola foi a Nive Stefan no podcast do Bruno Play Hard. Isso porque eu vi agora na BGS, que rola, tipo, muita gente, tem muita marca, muito stand, e tem muita gente ali que vai, às vezes, para apresentar um palco, alguma coisa assim, e aí o pessoal falando, pô, mas tava cobrando super barato, cancelaram porque alguém tava fazendo de graça, alguma coisa assim, Isso ou estão querendo que eu faça de graça. na BGS. Acontece muito, né? Muito. Essa BGS foi Muita gente de graça fazendo. muita gente de graça. E às Assim, vezes é só porque chocada. às vezes tem tão pouca oportunidade no mercado, eu não sei se é isso, pode ser, mas assim, que a galera tá querendo pelo menos ser vista, para um dia alguém oferecer uma grana, mas ao mesmo tempo tá prejudicando o mercado, né? Tá prejudicando o mercado inteiro, porque É no final das difícil, é um contas dilema. essas pessoas que estão tentando, tipo, fazendo isso, elas nunca vão ter uma valorização também. Porque ela tá fazendo de graça. Porque ela tá fazendo com que o mercado ache que agora isso não precisa ser pago. É complicado, velho, é difícil. Complexo. É muito difícil. É complexo, mas se a pessoa está nessa situação, se ela tá precisando muito da grana, provavelmente ela também não tem um nome tão grande assim. Que aí é a coisa que a gente falou. Ela também não Constrói pode... algo além, você não pode pegar a sua carreira de anos e jogar ela fora fazendo as coisas de graça. Bom, gente, esse assunto é um que está sempre em pauta, não foi só agora depois da BGS, mas claro, porque muito pessoal, né? Inclusive a galera que eu trabalho, a gente decidiu não fazer, por exemplo, os famosos meet and greets lá, né? Que quando a gente fecha uma marca, sei lá, às vezes é 90 minutos a 120, tira foto com o pessoal, que é legal, porque o criador de conteúdo gosta de ter esse contato, ainda mais de uma forma organizada, sendo remunerado por isso, porque dá para chegar com tranquilidade e tal. Nesse caso, né, a gente está falando de um pessoal que já está super estabelecido. O próprio Edu não foi na BGS, mas se fosse o caso, com certeza, ter pessoal que queria alçar com ele e tal, Funk Black Cat, Hayashi, entre outros. E nesse caso, beleza, eles são, né, já estão muito experientes, já tem um público, e é diferente da questão de trabalhar de graça. O que aconteceu pra gente foi só que o valor estava muito mais baixo. Por que estava muito mais baixo que é oferecido normalmente? Justamente porque tem um pessoal que está trabalhando de graça. Não estamos reclamando, assim, coitadinho dos caras que já são, né, ricos, que seja, mas uma pauta interessante por isso, porque tem essa questão que a própria Nive levanta de ferrar o mercado, e isso é verdade.
Mas eu sei que é um assunto muito complexo. Por exemplo, eu entendo o lado, falando bem de criação de conteúdo, de streamer, né? Cara, você tá streamando lá, você faz todo dia, e você, né, talvez não pega tanto público assim. E aí uma empresa vai te dar uma moral, vai te dar periféricos, equipamentos. E tem um pessoal que também acha que essa associação a uma marca te dá uma credibilidade grande, né? Ó, eu sou streamer pequeno, mas a Logitech, que seja, a Nvidia, quem for, tá me dando uma moral aqui. Muitas vezes isso acontece com link de afiliado também, mas enfim. O que eu posso dizer sobre isso é que, entendendo que é um assunto complexo e não julgando quem é criador pequeno, quando que eles vão te valorizar, entendeu? Tipo, quando que vai ter essa virada? Um assunto interessante que a Nive levantou também você vai lá, tem um evento cheio de dinheiro, entendeu? Não é que você tá lá fazendo um corre com um cara que tem uma empresa pequena, que você vai ajudar, que vocês estão construindo algo junto, entendeu? Então, na minha opinião, se você for trabalhar de graça, se eu não me engano, também foi a Bá Gutierrez que falou isso no Twitter, trabalha para você, entendeu? Constrói algo seu, algo que... E não tô falando que nem é fácil, tá com a agência, não, mas começa a fazer teu corre mesmo, que nem eles falam, começa a construir um negocinho, e de novo, eu não tô julgando se você é um criador pequeno que você tá topando, mas é um meio complicado de navegar assim, eu entendo que a economia não tá ótima, mas, cara, games rende. É uma indústria milionária, multibilionária, na verdade, óbvio, né? E por mais que seja importante ganhar experiência, estar presente, ser visto, eu diria que, no geral, é melhor não topar. O que você acha, Edu? Eu acho que, como criador, quando você está presente num evento, você tem que estar ganhando alguma coisa. Então, se você não for ter uma renda, que a experiência te proporcione algo que você vai levar contigo e vai te fazer crescer. Não necessariamente em números ou financeiramente, mas que te faça crescer como criador, na questão de conhecimento. Exposição é um termo que a gente usa muito e que a gente tem que usar com cuidado, porque nem toda exposição é boa e nem toda exposição vai te render alguma coisa. Então, na posição ultra privilegiada que eu tô hoje em dia, eu não toparia ir num stand de BGS e trabalhar lá de graça, ainda mais sabendo que um stand de BGS custa centenas de milhares de reais. Sério mesmo que uma empresa que tá lá não tem condições de remunerar um criador, que seja pequeno, médio ou grande, de uma maneira digna? Eu já ouvi falar de casos de criadores que não... Eles estavam recebendo ou alimentação, ou às vezes criadores que tinham milhões de visualizações recebendo R$200, R$400 de diária, e eu acho que o criador que topa isso, obviamente que ele está desvalorizando outros criadores, ele está também se desvalorizando, e isso para mim é um sinal de que esse criador não sabe o quanto que ele rende para marcas. Então, um exercício muito bacana que criadores podem fazer é tentar rastrear vendas que esses criadores geram. Porque o que você consegue rastrear de venda é um valor que não corresponde a tudo que você gera para uma marca, é um percentual ali. Pode ser 5%, 10%, 50%, é difícil quantificar. Mas você sabe que se você diretamente, por exemplo, gerou para uma marca R$30 mil em vendas, com certeza na prática você gerou mais. Provavelmente muito mais do que isso, porque tem um monte de benefícios que você está gerando para a marca que você não consegue diretamente rastrear. Por isso que é legal a gente sempre ter um link rastreável, ou a gente conseguir tirar uma comissão num experimento, porque daí você fica sabendo melhor quanto que você está gerando para uma marca diretamente. Lembrando novamente que indiretamente você está gerando muito mais, porque tem muita coisa que não é quantificável. Por exemplo, o criador é pequeno, nunca participou de um evento, tá com uma oportunidade de participar de um stand. Eu acho ok fazer isso de maneira não remunerada ou ganhando pouco para isso. Mas um criador que já está estabelecido, que tem um canal médio, um canal grande, eu não acho que ele deve trabalhar de graça, porque ele já conquistou o espaço dele e o espaço dele merece remuneração. Eu queria aproveitar o Vandep aqui agora. Como é que você enxerga isso? Assim, todo criador que chega a precisar em um dado momento de um agente
de talentos, ele, por definição, não pode aceitar mais nada a não ser um pagamento pelo trabalho dele, ou ainda existe, digamos assim, para criadores um pouco menores, mesmo com um agente por trás, algum tipo de possibilidade de trabalhar por permuta ou alguma outra forma de remuneração? Cara, obrigado. Boa pergunta, sim. Isso é um assunto discutido. Inclusive, estava com o Funk, né? O Funk Black Cat ontem. E a gente falou sobre isso, né? Quando as marcas chegam e mandam, sabe, uns kits, uns presentes, uns negócios. E isso é sempre complexo também nesse sentido de, tá, você pode mandar. Num caso que nem um Edu, um Funk, um pessoal, a não ser que seja muito combinado e seja um kit gigantesco que tem, né, um próprio console, né, quando sai o novo, isso vai muito de caso a caso. Por exemplo, o Funk, vou usar até um exemplo aqui, sabe? O pessoal da PlayStation mandou um kit para ele que tinha um controle novo, tinha bastante coisa. E então ele achou o suficiente. Tipo, é legal de mostrar. O que ele considerou é que era bom conteúdo para ele, entendeu? Então, beleza, tá aqui. Mas não exige nada, né? A questão é que muitas vezes essas empresas acabam pedindo para várias entregas em troca disso, permuta, né? Se você for falar, por exemplo, com a NVIDIA, uma placa de vídeo, né? Pô, dependendo, é um preço muito caro. Então, talvez alguns criadores mais estabelecidos topem em troca e aí você entende. Eu vou ser sincero, nesse caso, que já aconteceu com a gente, o pessoal acaba sendo bem justo, tá? Vou ser transparente aqui. Se é um criador grande e ele vai fazer em troca de algo, ele me paga a minha comissão, entendeu? Minha comissão é equivalente ao valor do produto, que é um combinado, e beleza, não, o Funk não me pagou para receber um controle de PlayStation. Essas coisas eu deixo muito na mão dele, sabe? Também não vou ficar interferindo com tanta coisa assim, sabe? Eu acho que posso até falar no nome do Edu, a gente tem uma parceria com a LG, que a gente já fez 8, 9 vídeos com eles. Eles mandam, o Edu, que não falta, a TV da LG lá, mas eles remuneram a gente um valor justo. A gente trabalha com o pessoal lá da Coreia do Sul diretamente, é uma relação ótima que a gente tem com eles, a gente troca essas informações, eles mandam um briefing, dão liberdade criativa pro Edu, mas beleza, a LG é uma empresa gigantesca, então como tá pagando, tem certas coisas que a gente tem que seguir, que tem que ser desse jeito. A campanha é sobre essa TV, eles querem falar que, né, que é uma campanha gamer e tal, então beleza, mas no geral, eu diria que ok. Isso, né? Tem muita empresa que manda produto para criador pequeno. Então, o cara não só não tá ganhando dinheiro nas streams, como ele, pô, eu vou gastar com equipamento e o cara pode me mandar a Logitech, alguma empresa assim, legal, entendeu? Então, eu entendo. Isso aí é outra coisa. Isso aí eu acho que realmente vai de caso a caso, de cada criador e cada empresa. Eu queria aproveitar também, perguntando por Edu, no caso de viagem, como é que fica? A mesma regra, a mesma visão que você tem, Edu, e que você mencionou até agora, se aplica a isso também? Tipo assim, uma marca que quer te levar para participar de algum evento, uma marca que te dá hospedagem e tal, ela precisa também entender que, além disso, você ainda tem a sua diária, você ainda tem o seu valor atrelado ao que você espera ganhar de um tipo de conteúdo como aquele que você vai produzir, ou a marca pode entender que não, peraí, eu espero que ele já tenha pelo menos descontado aqui alguma coisa pelo fato de eu estar levando ele, estar hospedando ele em algum lugar a partir do meu próprio budget, do meu próprio orçamento como marca. Novamente, é caso a caso, mas eu vou detalhar isso para não ficar muito genérico para poder esclarecer para as pessoas. Recentemente eu viajei para testar Spider-Man 2 e foi com despesas de viagem e hospedagem por conta de PlayStation. Mesmo caso com Mario Wonder, só que a Nintendo bancou. Mesma coisa com Final Fantasy VII Rebirth, só que a Square Enix bancou. Em nenhuma dessas viagens eu fui remunerado, não pela empresa que me levou, mas isso tudo era conteúdo editorial, não era conteúdo patrocinado e era conteúdo que eu queria cobrir para o canal. Então eu topei essas viagens, fui, joguei os games, produzi meu conteúdo e é isso. E as empresas que me levaram, elas não têm voz no conteúdo que eu tô produzindo. O máximo que acontece é, pô, você tá testando um jogo em período pré-lançamento, pode ser que apareça bug, a gente não quer que você mostre bug porque essa build não corresponde à versão final do jogo. Ok, justo, porque se os bugs tiverem ainda na versão final do game, daí a gente menciona, mas eu acho justo eles pedirem pra gente não ficar dando ênfase em problema de jogo que ainda tá em desenvolvimento. É diferente de um caso de repente, se eu fosse numa viagem a convite
sei lá, de uma empresa de celular ou de placa de vídeo, processador, com ênfase em promover esses produtos. Daí, aquilo deixa de ser um conteúdo editorial, vira um conteúdo patrocinado. Aquele conteúdo patrocinado vai ter voz da empresa, por isso que toda vez que eu faço um conteúdo patrocinado, eu aviso. É algo que legalmente eu preciso fazer, mas também por transparência com o meu público. Eu aviso que o conteúdo é patrocinado e o público entende. Opa, então esse conteúdo não é editorial, portanto, a empresa que está envolvida no patrocínio teve voz na publicação daquele conteúdo. E óbvio que eu tenho a integridade de não fechar campanha com empresa que eu não de fato promoveria, eu não vou mentir em vídeo, eu não vou falar de features de um produto que são inexistentes ou que não funcionam bem, mas ainda assim o patrocinador vai ter voz, ele vai ter a possibilidade de me pedir para dar ênfase em um determinado aspecto do produto que ele quer promover, então enfim. Quando o conteúdo é patrocinado, significa que eu estou sendo remunerado por aquilo. Então, se envolvesse uma viagem, a empresa iria bancar as minhas despesas de viagem e hospedagem e, além de tudo, eu também ganharia um pagamento por isso. Até tem um exemplo bom disso com o mesmo criador esse ano. Trabalho que nem falei com o Hayashi, né, do Call of Duty, do COD, para quem não conhece. E ele foi, por exemplo, 4 vezes ou 3 esse ano, o cara vai muito... para Califórnia para testar o jogo. Por quê? Porque ele é referência no COD, né? E ele é um cara que cobre as notícias. Então, para ele, obviamente, é interessantíssimo ter acesso ao novo jogo e ter reunião com os devs, né? Conversar com o pessoal e ele não está sendo remunerado por isso. E não é porque eu sou agente dele que vivo, né? A gente trabalha junto, vivo de comissão, que fala, não, isso aqui tem que ser jamais. Tanto que teve a COD Next, que foi um evento com 250 criadores do mundo inteiro, e foram 3 que eu agencio, que eu trabalho, tanto ele quanto o Funk Black Cat e a Rayana. E foi uma experiência maravilhosa para eles, sabe? Eles streamaram de lá, o novo Warzone. E com o Hayashi, por exemplo, a gente foi, em maio, a gente foi para Londres, uma campanha de Sea of Thieves com a Microsoft, pessoal do Xbox, onde ele gravou um comercial, teve um roteiro com uma equipe super profissional lá. E, obviamente, a gente foi remunerado e bem por isso, porque foi um trabalho. Eles pagaram tanto uma viagem para mim quanto para eles. A gente ficou num hotel lá perto. Então, é isso. Quando não é pago, eles não vão ter controle sobre o que você vai falar, mas você quer ser justo com quem te chamou, né? Então, se realmente, vai ter uma atualização, essa build não tá funcionando direito, mas a gente já tá encaminhando uma atualização. Então o Edu vai mencionar isso no vídeo, tipo, aqui não tá funcionando direito, mas vai ter uma atualização até o lançamento. E dando uma completada no assunto, eu acho importante eu não fechar campanhas publicitárias de assuntos que no meu canal eu normalmente cobriria de maneira editorial. Então é muito raro eu fechar uma publi de um jogo que eu iria fazer análise. Já rolou, mas eu vou dar até um exemplo aqui, o Dead Space Remake, que é um game que eu queria muito jogar, eu não tinha jogado o original, saiu o remake, eu não consegui cobrir a tempo, a EA abordou o canal, abordou o Vandep, a gente fechou uma campanha, e daí eu não fiz um vídeo chamado de análise, foi o que é Dead Space Remake, porque daí eu não dou a entender que eu estou fazendo uma análise paga. É um vídeo que tem estilo editorial, porém logo de cara eu aviso que é patrocinado, e, de qualquer forma, é a minha opinião sincera, íntegra a respeito do jogo. Eu imaginava que eu ia gostar do game, eu joguei o jogo, eu amei o jogo, e daí a gente seguiu com a publicidade. Mas é muito raro, tem que ser um jogo muito específico que eu sei que eu vou amar para eu fazer um vídeo pago a respeito. Tem que ser muito pontual. São esses pequenos detalhes dentro no que chama de job, essas campanhas com publishers ou com marcas não endêmicas, né, que são fora do mundo de games, que a gente tenta fazer de uma forma consciente, muito orgânica, sabe? Tipo, o Edu tava querendo o jogo, aí queria que ele fizesse um vídeo do jogo, legal. Mas o pessoal não pede pra mudar, entendeu? Não tem o Edu falou isso aqui não tá legal não, porque ele tá falando mal do jogo. Não. Beleza, a gente contratou o Edu e a credibilidade de BRKS Edu pra criar esse conteúdo. E é assim que a gente entrega, a gente tem orgulho em fazer assim. Eu fui na viagem do Mario Wonder, fiz um vídeo editorial do game, deu 400 mil views, esse vídeo tá monetizado. Ele rendeu algumas centenas de dólares pra mim, porque ele monetizou bem. Além disso, eu não lembro de cabeça, mas provavelmente eu coloquei uma publi nesse vídeo, ou eu divulguei o bilômetro, então eu ganhei
pelo meu trabalho não foi patrocinado pela Nintendo, a Nintendo não teve influência nenhuma no conteúdo que foi produzido, mas eu consegui fazer aquilo render. Então aí, voltando para o início do tema, se você não vai cobrar por algo, que você ganhe por aquilo, de qualquer forma. Que não seja diretamente, seja indiretamente. E se não for em grana, que você esteja deixando de gastar, que nem falaram na questão de receber equipamentos, receber produtos, ou que você esteja ganhando um conhecimento que vai ser muito útil para você no futuro. E eu vou dar mais um exemplo, tá? Uma viagem em que, na verdade, eu mesmo banquei. Eu fui para a Retrocon no meio desse ano, que foi um evento maravilhoso, e eu não quis nem pedir para pagarem as minhas passagens. Eu mesmo banquei a minha viagem, porque eu sabia que na Retrocon eu iria produzir conteúdos maravilhosos, e além disso, eu estabeleci uma parceria com o tiozão que, basicamente, os jogos que eu quero, ele me dá. Então por que eu iria cobrar dele alguma coisa? De um lado, ele fornece games que viram conteúdo para o meu canal, por outro, eu levo pessoas para a loja dele, levo com prazer, porque ele é maravilhoso, a loja dele é maravilhosa, no fim das contas todo mundo sai ganhando. É a relação que você estabeleceu com o tiozão, né? Um evento que você tem carinho por ele e tá começando, então, por isso, é sempre de caso a caso, mas é bom a gente dar esses exemplos específicos. Eu lembro de uma época, e vocês também lembram, porque a gente é mais ou menos na mesma idade, onde havia uma preocupação enorme por parte do criador de conteúdo, que na época era o formador de opinião, que na época era o blogueiro, sei lá, em não misturar de nenhuma maneira o conteúdo dele próprio e um conteúdo pago por uma marca para estar presente ali no feed do blog dele. Então havia um destacamento visual muitas vezes, havia um parágrafo, né, na matéria paga, patrocinada, explicando por que aquilo ali faz parte, apesar de estar dentro do blog, que até então não havia aquilo, né, daquele criador. Eu lembro que havia uma polêmica muito grande hoje em dia com relação a isso. E eu acho que as coisas mudaram muito, a ponto, inclusive, de receber por alguma coisa do ponto de vista de patrocínio, às vezes é celebrado pela fanbase daquele criador. É como se o criador estivesse conquistando alguma coisa e por isso tá celebrando com o público dele, né, aquela conquista. Vocês têm percebido essa mudança? O Edu, por exemplo, é um cara que eu sei que mantém a visão de sempre, né, de que existe uma preocupação, existe um cuidado que eu tenho que ter para não misturar a minha opinião com o que a marca tá pagando para, de alguma maneira, ter um espaço no meu canal. Outros criadores talvez não tenham essa mesma preocupação. Como é que vocês enxergam isso? Olha, Davi, isso é um negócio realmente interessante, e aí eu acho que tem que ser muito pensado, tanto do criador e da agência. Eu sou um cara que trabalho muito próximo ao criador e converso com eles, e a gente se orgulha em promover coisas que, né, agregam, tá? Não é tudo, não é absolutamente tudo que a gente faz, mas, por exemplo, a gente já trabalha com a EBAC há um tempo, do Edu, é uma escola que a gente, né, já trabalha há bastante tempo, são super fáceis de trabalhar, e a gente sabe que todo mundo que faz, que consome né, o serviço deles, tem um feedback positivo pra gente, né? Então, jamais com o BRKS Edu, com todos os 12 anos, 13 anos produzindo conteúdo, tudo que ele criou, vou chegar pro Edu e falar, e aí, velho, vamos fazer um cassino? Vamos fazer live de cassino, Edu? Porque os valores que são oferecidos são nas dezenas de milhares de dólares mensais, tá? Sendo muito pra cima, tá? No mínimo. E, obviamente, muita gente fica tentada a isso, então pode ser uma discussão específica isso para outro dia, mas eu acho que se o público sente que você respeita eles, que você não tá divulgando nada assim que vai fazer mal, que, né, fazendo um negócio que, inclusive, eu considero muito isso nas negociações, né, do tipo de mensagem que eu troco com o pessoal. Essa empresa aqui realmente vale a pena, porque, cara, pensa numa caixa de entrada comercial de BRKS Edu, entendeu? Está lotado de coisa, mas 90% não vale a pena pra gente, e também esse outro assunto, muita coisa a gente orça, que eu acho que, na verdade, encaixa bem no assunto inicial de trabalhar de graça, que o que tem acontecido no mercado, que eu acho que a gente pode falar mais depois, em outro episódio, é que muita gente não entende que chegam vários orçamentos pra gente, que na verdade eles mandam vários orçamentos, e na verdade quem cobra menos a agência decide levar pro job, é o que acontece muitas vezes pra campanha. Então eu acho que o público no geral respeita se você o respeita, tá, Davi? Eu acho que isso é o crucial, ele sente isso. Do meu lado, e trabalhando com o Bruno, e trabalhando com pessoas com quem eu trabalhei antes, a gente tinha esse valor de
se é para fechar uma publi, é para ser com uma marca que a gente de fato aprova e recomendaria. Não vamos fechar negócios com produtos, serviços que a gente não recomendaria. E a gente tem também um aspecto muito importante na nossa forma de trabalhar de ser transparente com o público. Então, se a publicidade é paga, isso é avisado. Não só porque legalmente a gente precisa fazer isso, tá nos termos, né, o CONAR nos obriga a fazer isso, mas também pela transparência para o público saber, opa, isso aqui é pago. E no meu caso, se eu estou aceitando esse pagamento, do meu lado não tem problema, até porque na minha maneira de trabalhar eu não deixo a marca ficar limitando muito em relação ao que eu falo ou deixo de falar, e a gente tem tentado cada vez mais fechar publicidades que são spots. Então é um vídeo elaborado de 20 minutos que vai ter ali 30 segundos, 1 minuto de propaganda, e a marca tem uma exposição bacana e a marca não tem voz na parte editorial do vídeo. Isso para mim é bem importante. Isso é uma coisa interessante, Davi e o pessoal. Tipo, às vezes as marcas acham que mais é o melhor, entendeu? Então, não, o spot tem que ser 120 segundos, Edu. Qual que é a garantia de alguém que vai pular uma publi no YouTube? Ser engessado, ser longa, ser mal feita, mal editada. Felizmente, a gente tem ótimos editores trabalhando com o Edu e com o pessoal também. E né, como que a gente consegue chegar nessa mensagem de uma forma direta e rápida e que também se encaixe dentro do vídeo? O Edu é um dos poucos que, na grande maioria do tempo, ele quer gravar o merchan, né, o spot, que ele falou, inserção, integração, que a gente chama no YouTube, junto com o vídeo, entendeu? Para não ficar um corte grande que aí a pessoa sabe, né? Quase uma deixa para pular. Então, se você faz um negócio fluido, justamente 30 segundos, muitas vezes é mais que suficiente para encaixar essa mensagem. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo enxerga assim dos que estão pagando. E, idealmente, né, uma publi que combine com o público. E muitas vezes o combinar com o público, para mim, vale mais a pena colocar uma publi num vídeo que eu sei que vai ter menos views, mas que vai ter um impacto maior com as pessoas que são público-alvo do cliente. É melhor do que colocar num vídeo que vai ter um monte de visualização, mas que muitas visualizações ali vêm de um perfil diferente. Eu tô falando isso como um criador que tem um canal que tem muita gente, então eu sei que se eu fizer um vídeo, por exemplo, de um Final Fantasy clássico, esse vídeo vai ter menos visualização, mas vai atingir um público mais velho do que o Spider-Man 2, sabe? Então eu gosto também de, sabendo do cliente com quem eu tô lidando, dar uma direcionada. Se eu vou falar de um produto que vai ter uma aderência bacana com o pessoal um pouco mais novo, eu vou deixar de repente para um jogo de terror. Eu percebo que os meus gameplays de jogos com ênfase em narrativa e terror tem público um pouco mais novo. Mas enfim, a gente tá entrando já num nível de detalhe que eu acho que até foge um pouco do escopo. Esse é um excelente teaser de várias conversas que a gente vai ter aqui no Debate ao longo de toda essa jornada com esse nosso canal de conteúdo aqui para vocês. Mas, como tem pelo menos 2/3 aqui, porque o Vandepo também curte, né? Gamers no canal. Eu sou gamer, comecei esse canal no YouTube de COD, vai ver meus vídeos, respeita a minha história, Davi, respeita a minha história. É só que eu não tenho tempo, porque eu tenho que ser babá de BRK Sedu da vida, entendeu? Que isso, sobrou pra mim agora. Olha aí também. É que você tá aqui. Vai ter videogame no Debate, sim senhor, e vamos nessa falar um pouquinho sobre as novidades que importam pra quem curte videogame essa semana. Pois é, aqui no Debate, além de muito assunto sobre esse universo da criação de conteúdo, a gente também vai falar sobre games. E nesse episódio, o foco vai ser o que rolou no evento da semana passada, o Xbox Partner Preview, que é tipo a nova Direct da Xbox e que trouxe algumas novidades legais e que a gente vai comentar aqui, né, Edu? Bom, bora. A gente teve algumas novidades ali de Alan Wake 2, mas já saíram até as análises do game e eu joguei um pouquinho do início do jogo, joguei por cerca de 1 hora o Alan Wake 2. Eu queria falar muito rapidamente, isso aqui não é opinião formada do jogo, porque, novamente, eu tive pouco tempo de gameplay, mas eu tive uma surpresa assim que eu comecei a jogar o Alan Wake 2, que eu tive problemas com as legendas do jogo, então a gente tem problemas de tradução no game, não necessariamente erros de tradução, mas a legenda tá bem bugada, então tem horas em que aparece um monte de texto de uma vez na tela, tem horas em que não aparece nada e perde-se a tradução.
Então isso me chamou a atenção negativamente em relação ao jogo, e eu tive também alguns bugs visuais. Isso vai ficar evidente no meu início de gameplay do Alan Wake 2, e eu resolvi mencionar porque o game está sendo extremamente bem avaliado, e pelo que eu vi de jogo, o game tem um potencial enorme de fato, porém eu tive problemas inesperados. Eu achei que o jogo ia estar mais polido, até por tudo que o estúdio disse publicamente em relação às versões de console do jogo. Eu joguei no PlayStation 5, o game está saindo também para Xbox Series X e S e também para PC. Algo que eu curti muito que foi mostrado de games foi do Like a Dragon Infinite Wealth. E esse é um jogo que é a continuação do Yakuza Like a Dragon, que é parte da franquia Yakuza, que está mudando de nome para Like a Dragon agora. O Yakuza Like a Dragon, ele é um RPG, então ele transforma o estilo da franquia Yakuza, que era meio que um beat'em up, né, um briga de rua ali com ênfase em história, transforma num RPG por turnos, e Yakuza Like a Dragon é um dos melhores games que eu joguei na vida, recomendo muito. E daí a gente descobriu que no Like a Dragon Infinite Wealth, a gente vai ter tipo um minigame embutido no jogo, que é tipo um Animal Crossing, que me pareceu assim bem divertido. E daí, por fim, vamos mencionar aqui que a gente teve aí um trailer novo do Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que é um remake do Metal Gear Solid 3, que é um jogo que muita gente jogou e ama, e eu pouco joguei esse game na vida, então eu não me sinto na posição de dar uma opinião formada. Mas tá bonito, hein? O que mostraram tá bonito. Davi, você quer falar alguma coisa? Quem me conhece sabe, pra quem não me conhece vai saber agora. Eu sou muito, muito fã de todo o legado do Senhor Todo-Poderoso Hideo Kojima, né? Não tem jeito. Então, saber que um novo Metal Gear tá pra lançar, mesmo sendo um remake, né? Mas saber também que o Kojima não tem participação nenhuma nisso, dói o meu pequeno coraçãozinho, assim. Realmente faz doer, é um negócio muito trágico. E só daí eu já teria motivos para desgostar deste lançamento. Até porque, fora isso, a Konami também tem sido uma empresa, digamos, um tanto quanto problemática nos últimos anos com relação à tratativa dela com criadores, né, com desenvolvedores e tudo mais, o próprio Hideo Kojima, e por aí vai. Mas, dito tudo isso, eu não consegui esconder a minha felicidade ao assistir o trailer do Metal Gear Delta Snake Eater, porque realmente parece que o jogo, pelo menos visualmente falando, é um upgrade em relação ao game original. Não se sabe ainda necessariamente se a história se mantém fiel, se a gente vai ter os mesmos momentos do jogo, mas de tudo que eu vi no trailer, eu particularmente achei muito, muito bacana o que tava lá. E você, Edu, gostou do trailer, pelo menos? Eu quero falar de Konami. Eu acho que a Konami fez bons trailers, não só com Metal Gear Delta, mas também com o remake do Silent Hill 2. Eu acho que foi legal de trailer. Mas assim, a Konami, historicamente, é uma empresa que tem uma importância absurda. Eles começaram há muito tempo e comigo a Konami marcou muito a infância com Contra, com Castlevania, a Konami que fez jogo de fliperama das Tartarugas Ninja, e a Konami seguiu forte na era 16 bits, na era 32 bits, né? Teve o Castlevania Symphony of the Night, e ela seguiu muito bem também com Metal Gear, e isso foi até ali em 2013 que ela tava bacana, 2014, e aí ela veio com projetos grandes com o Kojima, que seria o Metal Gear 5, Metal Gear Solid 5, e os Silent Hills, que iriam reviver a franquia Silent Hill sob direção do Kojima, com participação do Norman Reedus. Era um dos projetos mais promissores que eu vi na vida, sinceramente. E daí, de repente, a Konami foi se afastando do mundo dos games, cancelou os Silent Hills, lançou Metal Gear Solid 5, que é um jogo bom, porém, que a galera que jogou pra valer diz que é um jogo não finalizado, lançou aquele Metal Gear Survive que foi muito quebrado, e aí ela meio que afastou do mundo dos games e foi tirar uma grana com pachinko, né? E a gente sente, como fãs da Konami, que a Konami largou o mundo dos games. Só que agora parece que talvez ela volte a dar atenção pros jogos com
com o devido carinho que eles merecem. Franquias aí importantes do mundo dos games possivelmente ressurgindo, né? Metal Gear com remakes, Silent Hill 2 com remakes. Então, eu não consigo ignorar o fato de que a Konami ficou muito mal administrada ali de 2014 e 2015 pra frente. E, inclusive, já vieram a público casos de que a Konami não vinha tratando bem seus funcionários e tal. Mas fica a esperança deles, né, voltarem a ter uma presença bacana no mundo dos games com jogos de qualidade e uma boa administração. Mas eu queria puxar bem rapidinho pra gente finalizar. Não vou dizer especificamente sobre o nosso GTA 6. Eu queria entender mais, talvez até do Edu também, porque o Edu não é um cara que comenta, porque justamente a gente tá falando, pô, tem notícia do GTA? Não, não tem notícia, tem rumores. Você acha normal, Edu? O que você acha de, tipo, todo esse alvoroço que faz? É só porque realmente é o maior produto de entretenimento que existe? Cara, é certo que se você faz um conteúdo de GTA 6, aquilo gera muitos cliques. Então, se você for ver historicamente no YouTube, desde 2014 e 2015 tem vídeo de notícia de GTA 6, que são rumores infundados. Porque, cara, é muito conveniente você fazer vídeo de GTA 6, você garante views. Então, contanto que você tenha algo pra falar, sendo real ou não, vale a pena. E as pessoas criam conteúdo falando disso porque, né, dá view. Aí eu acho que quando eu falo público, respeite a si mesmo, cara. E tenha o bom senso de sacar se a pessoa tá tentando usufruir da tua inocência, né? Então, assim, o público tinha que ter um pouquinho mais de pé no chão e falar, opa, cara, eu tô sendo feito de trouxa aqui pela milésima vez com um rumor mentiroso que estão me vendendo como verdade. E aí é aquele caso também. Eu já ouvi algumas coisas de GTA 6 porque onde eu moro, muito perto, tem escritório da Rockstar. E daí a gente escuta rumor. Mas aí eu não tô confirmando nada. Os rumores que eu já ouvi de GTA 6 é que GTA 6, a princípio, teria múltiplas cidades e um sistema que os aeroportos são hubs para você viajar de uma cidade para outra. Não sei se isso vai se tornar realidade, eu não sei se existe a possibilidade de um GTA ter cidades gigantescas independentes, porque fazer uma só já é uma trabalheira bizarra. Pois é, uma das coisas que eu ia comentar, e aí até aproveitando essa história de falar um pouquinho com o fã de GTA 6 agora, ou o fã da franquia GTA, que tá ávido ou ávida, né, por GTA 6, às vezes você, quando consome conteúdo demais sobre um jogo, e boa parte desse conteúdo, como a gente tem comentado aqui, é rumor, você começa a criar uma expectativa na sua cabeça sobre o que vai ser aquele jogo, e que assim, a única certeza que você vai ter sobre essa expectativa é que ela vai ser quebrada de algum jeito. Né? Porque é muito complicado, uma vez que a gente não tem realmente informações oficiais sendo publicizadas pela Rockstar ou mesmo, né, pela mídia, né, especializada em games sobre o jogo, é muito difícil que aquela galera que você acompanha ou que aqueles rumores dos fóruns de discussão que você faz parte, né, rumores, né, de fato vão de encontro ou acabem indo de encontro com o que vai ser o jogo mesmo quando ele lançar. Então, acaba sendo um exercício de frustração antecipada, assim. Você sabe que você vai se frustrar, você sabe que não vai ser aquilo, mas você insiste porque você quer alimentar aquela expectativa, aquela antecipação de algum jeito. Uma coisa que eu diria é assim, quando você tem certeza de que você vai consumir uma mídia, que você vai jogar um jogo, que você vai assistir um seriado, assistir um filme, e você tem expectativa de gostar daquilo, não consome nada de conteúdo daquela mídia. Simplesmente vai e consome aquela mídia diretamente. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a jogar esse jogo aqui, The Devil in Me. Isso aqui é um jogo de terror, suspense com ênfase em narrativa, tomada de decisões. Eu tinha certeza que eu queria jogar esse jogo. Portanto, eu nunca vi um trailer do game, não que eu me lembre, eu não vi nenhuma análise, nenhum gameplay do jogo, porque daí eu tenho uma experiência pura com esse game. Então, você tá na dúvida, ok, assiste análise, assiste um gameplay, mas você tem certeza, tipo, você vai jogar GTA 6? Cara, não assiste conteúdo de GTA 6, pega e joga. Você vai assistir um filme, não assiste análise, não assiste vídeo discutindo o plot. Vai e assiste direto o filme, pra você ter uma experiência pura com aquele conteúdo e depois você vai e consome conteúdo. Pelo menos é o que eu faço e essa é a minha dica. Não é uma dica boa pra um criador de conteúdo, mas é a melhor experiência. Mas é que você não acha que o GTA é um monstro diferente de tudo? Nesse sentido, eu acho que é por isso que tem tanto. Beleza, a gente fica hypado, mas eu não sou assim, mas se saiu uma notícia hoje, se sair um trailer hoje, eu acho que absolutamente todo mundo
vai assistir, né? Eu acho que é difícil segurar as expectativas. Eu acho que eu dou até um passe, assim, mas é agoniante, cara. Porque às vezes eu tô no banho, assim, eu penso, será que vai ser algum negócio de GTA 6, sabe? Porque realmente as experiências são muito grandes, sabe? É muito dentro da gente, assim, né? O San Andreas, qualquer um, sabe? Eu me lembro jogando GTA 1998, se eu não me engano, tipo aquele primeiro, que, né, que é a visão por cima e só levantando rapidinho, o Edu falou também de trailer, eu concordo, só que, né, você vai ver um filme e ele te dá 2/3 do filme hoje em dia, né? Eu acho que isso Exatamente. A Rockstar, eu acho que ela entrega trailers legais, porque os trailers refletem como vai ser a experiência com o jogo sem entregar demais. Isso me agrada. Então, de um GTA 6 eu assistiria a trailer, mas tem jogo que eu de propósito não assisto. Teve jogo que eu assisti o primeiro trailer só quando começaram a vir aqueles trailers mais elaborados, de 10, 12 minutos, acho que eu não quero assistir isso pra preservar a minha experiência com a versão final. Mas, enfim, GTA 6 é um que eu vou assistir trailer, mas é porque o histórico da Rockstar me dá a confiança de que eu não vou estragar minha própria experiência com o game, com eles entregando demais. E no meu caso, assim, eu falo, né, aqui é um pouco Casa de Ferreira e Espeto de Pau, assim. Eu falo muito com o fã agora de GTA pra evitar ficar, digamos assim, vidrado nesses rumores, principalmente, que não significa dizer que o jogo vai ser aquilo que tá sendo construído como, né, nas redes sociais e nos canais do YouTube, mas eu mesmo consumo muito conteúdo de antecipação de outras mídias, não necessariamente videogame, especialmente séries e filmes, né? Eu gosto muito dos bastidores do universo do cinema e tal. Com relação a videogame, eu tenho conseguido me controlar um pouquinho mais, assim, como o Edu mesmo falou, talvez inclusive aprendendo com ele, consumindo o conteúdo dele ao longo dos anos. Quando um jogo já pega, assim, já captura a minha atenção e eu sei que, no mínimo, eu vou jogar e eu não consigo ter tempo pra jogar todos os jogos, eu reservo, digamos assim, aquele jogo na minha cabeça e eu tento evitar o máximo possível consumir conteúdo sobre aquele jogo. O que se torna um problema gigantesco quando eu não compro o jogo no lançamento. Quando eu demoro um pouquinho pra comprar o game, porque eu começo a esbarrar com conteúdo sobre o jogo no YouTube, enfim, nas redes sociais, e isso começa a gerar um pouquinho de problema também, mas em geral eu tenho conseguido controlar isso bastante. E aí aproveito até nesse sentido, porque realmente me gerou essa curiosidade, eu acredito que tenha gerado também quem tá acompanhando esse episódio aqui do The Byte, tanto pro Edu quanto pro Vandep, mas começando pelo Vandep talvez, como que vocês fazem pra evitar spoilers, assim? Porque assim como eu, vocês devem viver nas redes sociais a todo momento, é muito difícil hoje em dia, especialmente quem trabalha com criação de conteúdo, né? Se descolar desse meio. Então como é que vocês evitam os spoilers daquilo que vocês não gostariam que fosse estragado pra vocês antes que vocês consumissem? Eu, sinceramente, uso as ferramentas que tem, né, no Twitter ou X. Eu realmente, assim, saiu um episódio de uma série, eu gostava muito de Succession, né, que acabou, saía domingo à noite. O último eu vi na hora que saiu. O resto, cara, eu deixo mutado todos, absolutamente, sou nóia, absolutamente todos os termos, né, todos os termos de que podem ser todos os personagens, porque senão me incomoda, cara. Porque senão eu fico pensando, puta, eu vi aquele spoiler lá na segunda metade do episódio e eu fico o tempo inteiro pensando como que eu vou chegar naquilo, entendeu? Então, cara, eu realmente tento ficar fora. Eu gosto de consumir quando eu quero as coisas, sabe? Eu tenho todo o meu ritualzinho na minha TV, depois do expediente, sabe? Tô ficando velho, tô ficando assim. Então, eu, de fato, evito qualquer coisa até chegar o ponto de eu poder ver a série no meu momento. Eu sinto um problema com spoiler quando é uma produção muito grande, assim, com jogos menores ou seriados, filmes menores. Eu acho mais difícil se deparar com spoiler, pelo menos na minha navegação, do jeito que eu consumo conteúdo na internet. Mas o que eu faço com grandes lançamentos que eu pretendo jogar, assim, no meu canal eu coloco na blacklist o nome de tudo que é personagem. Na blacklist do meu canal tem termos tipo final, fim, morre, morreu. Tudo que eu imagino que um babaca otário pode comentar ali pra estragar a experiência minha ou dos outros, tá na blacklist do canal. Eu muto também em termo de rede social, só que hoje em dia eu consumo muito pouco rede social. Eu praticamente não abro Twitter, eu praticamente não abro Instagram, TikTok, é mais pra publicar conteúdo mesmo. O que eu tomava ou tomaria de spoiler antes, hoje em dia já não é mais tanto um problema, por eu hoje em dia preferir
jogar, passar tempo com a minha esposa, com a minha filha, ler alguma coisa, estudar japonês, estudar guitarra, como o meu tempo tá alocado mais para essas coisas e menos para o uso de redes sociais, eu também acabo tomando menos spoiler. E para quem tem preocupação com o YouTube, existe inclusive extensão para você colocar termos que você não quer que apareçam nos seus recomendados. E além disso, lembrando que vocês podem também, no caso de um canal que tenha incomodado vocês podem sempre clicar nos 3 pontinhos e ir não numa opção que chama não recomendar canal, que o YouTube para de te mandar vídeos recomendados de um canal. E galera, espero que vocês tenham curtido aqui o episódio 0, episódio piloto do The Byte. Lembrando que vocês podem se inscrever no canal, acompanhar as nossas redes sociais. Esse aqui foi o episódio 0 ou episódio piloto pra gente não ter aquela pressão de episódio 1. Foi também um teste, então o feedback de vocês é super bem-vindo, mas enfim, muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio e a gente se vê em breve.